A família Bolsonaro saiu em defesa de um dos mandantes da morte de Marielle Franco, o que já se desconfiava há muito tempo, para não se dizer que já se tinha certeza, agora fica mais óbvio ainda. Agora, quem são os que não enxergam o óbvio? Se bem que o óbvio às vezes é difícil de enxergar, mas às vezes, muitas vezes não se enxerga o que é óbvio por causa de uma coisa que eu gosto de chamar de dogmatização. Há um processo de dogmatização na sociedade e que, em maior parte, ela vem justamente da religião. E eu digo justamente da religião porque a religião foi usada por Bolsonaro e sua equipe, o partido do qual ele fazia parte na época, para a campanha, ou para as campanhas, porque começou em 2018, mas em 2022 também. E até hoje se usa ainda a religião. Eu digo a religião porque, de fato, é a religião. E a religião eu separo do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é uma coisa, a religião é outra. Não que para se pregar ou viver o Evangelho de Cristo, para quem quiser viver, né, não se pode ter religião. Não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando sobre a religião em si se sobrepor ao Evangelho e descartá-lo totalmente. Descartá-lo totalmente. É sobre isso que eu me refiro. É o que acontece no bolsonarismo. É o que acontece em outros movimentos, mas não com tanta nitidez como no bolsonarismo. Há uma confusão por parte do povo que elege, que vota, que acredita nessa gente. Você navega pela internet em matérias e ali você vê militantes procurando novas desculpas para defender o indefensável. O indefensável. Aliás, o próprio argumento da família Bolsonaro é um argumento falho, sem credibilidade nenhuma. Eles dizem que agora querem defender o que é constitucional. Mas por que eles querem defender o que é constitucional? A família Brazão não era de esquerda? Estão querendo o quê? Defender esquerdistas? É o mesmo erro relacionado aos presos no 8 de janeiro. A narrativa era que eles eram petistas infiltrados. Então, depois que aquele rapaz morreu, por negligência, né, diga-se de passagem, que ele tinha realmente um problema, mas ele morreu, aí depois, agora, passaram a defender, peraí, estavam defendendo petistas? Desde quando o bolsonarista defende petista? Eu já vi o bolsonarista matar petista, mas eu não vi nenhum defender petista. Mas antes disso mesmo, no 8 de janeiro, aquele episódio, logo que foram presos, já estavam defendendo direitos humanos. E não era direito dos humanos? O problema aí é que essa casa chamada bolsonarismo, se estabelece em areia. E toda casa que é construída na areia desaba. E essa casa está desabando. Mas esses que ainda defendem, e você vê claramente que eles se dizem cristãos, não percebem o desabamento. Estão desabando. E eles têm que tentar reconstruir o tempo todo. Se fosse um esquerdista defendendo a soltura de Chiquinho Brazão, aí tinha um problema. Mas não é esquerdista. É o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, em uma live, defendeu. Defendeu que o processo era ilegal. Mas a prisão é preventiva. É preventiva. Ele tem que estar preso. Senão vai forjar contraprovas. Foi o que fizeram. Foi o que fizeram nos 4 anos de governo Bolsonaro. O que fizeram foi desviar as investigações, o rumo das investigações da Polícia Civil. Depois entrou a Polícia Federal no meio. Não conseguiu muita coisa naquela época. Até a Polícia Federal tinha intervenção de Bolsonaro. Esse foi um dos motivos do PSOL, que era o partido da Marielle, não ter aderido àquela tentativa de federalização das investigações logo de primeira. Porque eles confiaram, inclusive, no delegado, que no outro dia da morte foi lá abraçar a família. Um delegado, diga-se de passagem, dito evangélico, de uma igreja batista. O que está acontecendo? O que isso significa? O que é isso? É a apostasia?
É a manifestação do homem da iniquidade? É o ato de nomear o espírito maligno com o nome de Jesus Cristo? Porque colocaram o nome de Jesus Cristo num ser que é totalmente maligno. Num ser que é violento. Um ser armamentista. Um ser que não salva bandido. Porque é um ser que diz que bandido bom é bandido morto. Aliás, a gente vê aí hoje igrejas evangélicas se misturando com o tráfico de drogas. Lavam dinheiro no tráfico de droga. E isso acontece também nas milícias. O próprio segurança de um dos brasões negociava o dinheiro, recebia o dinheiro dentro de uma igreja dita evangélica. Nada mais, nada menos que uma igreja do Malafaia. Por que eu não estou surpreso? Por quê? Por quê? Aliás, acho que ninguém está surpreso. Nem esquerda e nem direita. Porque lá no fundo esse pessoal da direita sabe que estão defendendo bandidos. E dos piores. O que é pior? É a igreja evangélica se misturar com traficantes ou é a igreja evangélica se misturar com milicianos? Dar guarida para milicianos. Só em apoiar esse movimento você já está dando guarida para miliciano. Talvez seja a mesma coisa, tanto um quanto o outro. Não se sabe. O que é isso? São os últimos tempos? Creio que não sejam os últimos tempos. Mas são sinais dos últimos tempos? Sinais dos últimos tempos sempre existiram. Mas quem mais fala em fim dos tempos, no sentido escatológico mesmo, teologicamente falando, são esses que apoiam esse movimento. Eles enxergam nos outros tudo de ruim que há neles próprios. É estranho como não se consegue se enxergar. Desde o início da morte de Marielle, era perceptível a proximidade da família Bolsonaro desse caso. O primeiro sinal foi o fato de que Bolsonaro não se pronunciou em solidariedade a Marielle no dia na manhã após o assassinato. Demorou cerca de 20 ou 20 e poucos dias para se pronunciar. Aí ele disse que não iria se pronunciar. Não me pronunciei no começo porque iam falar, ia dar o que falar, não sei o quê. Aquele sinal foi o que gerou minha primeira desconfiança, mas eu nem cheguei a dizer. Cheguei a dizer que provavelmente havia uma proximidade. Mas cada vez mais se mostra mais próximo. Mas os brasões, eles disseram a princípio que era de esquerda. A esquerda não saiu em defesa deles. Pelo contrário. Mas aí eles circulam por aí com uma foto do Domingos Brazão com a camisa da Dilma. Número 13. Eleições de 2014. Mas eles esquecem que nessa época o Domingos Brazão pertencia ao partido de Michel Temer. Então toda a campanha do partido do Michel Temer tinha o 13. E a esquerda que eles falam que é antidemocrática é a esquerda que convidou Michel Temer em 2014 para ser vice. Inclusive ele ajudou na rasteira que deram na Dilma. Mas não é o PT que é antidemocrático? Não era o PT? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Como é que esse pessoal diz agora que quer defender a Constituição, sendo que eles tentaram dar um golpe? Eu não estou dizendo aqui que aquela tentativa de golpe não seria necessariamente frustrada, se poderia dar certo. Não, eu estou falando de intenção. Tiveram intenção. Tiveram intenção. Se era possível ou não, essa é uma discussão que não cabe aqui. Como é que vai ficar agora, de agora em diante? Vão ficar nessa contradição? Vão ficar se contradizendo? Isso é um paradoxo? Essa gente é tão contraditória quanto o diabo é contraditório em relação a Cristo. Mas a confusão está feita. Eles aprenderam a denominar o espírito do maligno com o nome do Santo dos Santos. É um Jesus que se mistura com bancada evangélica, que por sua vez se mistura com bancada da bala. Onde já se viu isso? Que Jesus é esse? Que Jesus é esse?
É só um nome. E eles não conseguem entender. Eles não conseguem entender a diferença entre o ser e o nome que designa um ser individual. Por exemplo, o nome de Jesus. Quantos Jesus existiram antes de Jesus e depois de Jesus? E na época de Jesus? Tinha um monte. Tinha um monte. Com transliterações diferentes. No hebraico, no aramaico. Mas tinha um monte. Nome é só um nome. Quando a Bíblia diz sobre crer no nome de Cristo, é porque o nome de Cristo está se referindo ali ao nome de Jesus, está se referindo à pessoa de Jesus. Mas aí você pensa no impacto que essa pessoa de Jesus deixou naquela época. Não é o mesmo impacto de hoje. Porque o impacto de hoje, que deveria ser o mesmo nível dado pela igreja, não tem. Porque o ser de Jesus Cristo já foi sufocado no meio de toda essa religiosidade supérflua. Supérflua. Para dizer o mínimo. Aí eles têm acesso facilmente ao nome. Mas não ao ser. Não ao ser de Cristo. Eles enaltecem, sublimam o nome, apenas o nome. Mas o nome de Jesus você pode colocar em qualquer diabo. Qualquer um. E ainda vai atender. Não como Jesus, mas como diabo. Vai atender como diabo, porque não tem como diabo se tornar Jesus. Deitaram e rolaram, e ainda estão deitando e rolando ainda. Malafaia se aproveitando disso, Edir Macedo se aproveitando disso, defensores do bolsonarismo, enaltecem Bolsonaro. E o bolsonarismo, Deus, pátria, família. Que Deus? Qual? Qual Deus? Jesus ou Mamon? Tá mais para Mamon. O Deus da riqueza. Ou a riqueza em si. O poder. E os pobres enganados nisso tudo. Quem é por eles? E aquelas senhorinhas de Bíblia na mão, sorridentes, achando que estavam a serviço de Deus, sendo presas no 8 de janeiro, dentro do ônibus. Quem persuadiu essas mulheres? Quem são esses vários, milhares e milhares de ditos pastores que ficam postando na internet aí defesa de ditadura militar, que defendem as mentiras do bolsonarismo? É esse tipo de gente que persuadem senhorinhas que andam com vestidos longos, quase que semi-analfabetas, e analfabetas bíblicas e teologicamente falando? Constroem na visão deles, inserem, introjetam na mentalidade e no coração dessas senhoras e senhores um reino de Deus que está mais para reino de homem e do diabo, no mínimo de homem, no máximo do diabo. Arreda, Satanás, diria Jesus. Arreda. Mas essas mulheres não têm discernimento. Quem é por elas agora? Tem gente desse tipo aí que chegou a pegar anos e anos de cadeia. Será que por mais que o Evangelho de Jesus, de verdade, verdadeiro, chegue na mente dessas pessoas, elas vão acordar? O que foi construído em cima dessa areia? Esse edifício já nasceu programado para desabar. E só não enxergou, na época, quem não teve o encontro verdadeiro com a pessoa de Jesus Cristo. Teve como nome,
com a religião, mas não com ele próprio, não com o ser. O ser e o nome podem se separar. E com o nome você faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Toda vez que surgir alguém, algo, um movimento contra o ser de Jesus, mas que carrega o nome de Jesus, não se deixe enganar. Não se deixe enganar.